Tudo bem? Resolvi gravar um vídeo extra para esse curso, né? Nesse lugar maravilhoso aqui, tem um regato aqui no fundo, água cristalina, as montanhas maravilhosas. Meus vídeos são assim mesmo. Muito bem. Esse vídeo extra que eu resolvi gravar para você, nesse curso de Mindset, a gente até já tocou nesse tópico nos outros vídeos, que é o tópico do propósito de vida, né? E a clareza sobre esse propósito de vida. Então, eu vou ter um outro curso para falar sobre isso, mas eu quis fazer um conteúdo extra para a gente conversar sobre esse tópico que é tão importante. Por que ele é importante? Porque sem o propósito de vida claro e definido, sem um objetivo principal definido do que você quer fazer da sua vida, qualquer mindset é ruim, até um mindset bom. Esse, na verdade, é o maior problema dos coachings, né? Do processo de coaching, não do profissional de coaching, mas do processo de coaching, né? Esse é um problema sério, porque você trabalhar um propósito pequeno, né, de curto prazo, com metas e objetivos claros dentro daquele curto prazo e e trabalhar aquele foco, vamos chamar assim, quando aquele objetivo principal daquele momento não está alinhado com o propósito de vida geral da pessoa, aquilo entra em conflito interno, subjacente, né? E esse conflito interno subjacente, ele é justamente o que vai fazer gerar algo chamado autossabotagem, né? E a autossabotagem, ela é terrível, ela é um dos maiores inimigos que existem e realmente pode destruir nunca, mas atrasar muito os nossos planos, né? Sempre que a gente está em processo de autossabotagem. Então a definição de um propósito de vida é algo muito sério, muito importante e deve sempre ser revisto, né? Mas engloba vários assuntos, vários tópicos, várias camadas. A principal camada que engloba o propósito de vida é um propósito de vida macro da vida inteira, quando ele é claro, e um propósito de vida macro quando ele não é claro, né? O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que nascem com uma vocação, elas nascem sabendo o que elas vão fazer para o resto da vida delas. Isso é uma dádiva, né? Todo mundo gostaria de ter isso, mas são pouquíssimas pessoas que nascem assim. Muito poucas pessoas têm realmente essa vocação nata. Saiu do berço já sabendo que vai ser médico, que vai ser advogado, que vai ser professora, que vai ser dona de casa, que vai ser presidente da república, que vai ser piloto de avião, que vai ser mecânico, não importa. E a gente está falando de profissão, tem gente que não tem a identidade atrelada à profissão, que vai ser mãe, que vai ser pai, que vai ser, não sei, uma pessoa que ajuda as outras pessoas, independente do trabalho que faz, que vai ser rico, independente do como vai ganhar dinheiro, né? Então, tem pessoas que nascem assim, isso é ótimo, isso é lindo. E tem pessoas que não nascem assim, ou que nascem assim e depois mudam, né? Essas pessoas que nascem assim, ótimo, é muito simples, você tem que fazer aquilo. E quando você não fizer aquilo, sua vida vai ser sofrida. Qualquer outro propósito que você se coloque que não esteja alinhado, né, a sua vida será sofrida. Mas às vezes
às vezes a vida traz de uma maneira um pouquinho diferente. Então, às vezes você quer, desde criança você quis ser médico, mas na verdade o que o seu espírito quer é cuidar das pessoas, né? Então você pode eventualmente se tornar enfermeiro, ou você pode eventualmente se tornar um curandeiro, você pode eventualmente se tornar uma pessoa, um psicólogo que cuida através das palavras. Enfim, a manifestação do arquétipo de cura não obrigatoriamente tem que ser na profissão mais objetiva de cura, né? Então, a primeira coisa em encontrar o propósito de vida é você aprender a definir o arquétipo do seu propósito de vida mais do que exatamente a profissão e tudo, porque isso muda, né? Eu, por exemplo, eu queria existia uma coisa chamada História Natural. Quando eu fui fazer a universidade não tinha isso mais. Aí eu fiz Biologia, que era um curso que estava muito mais próximo da História Natural. E depois, por quê? Porque a minha intenção era conhecer tudo. O meu objetivo era conhecer o universo. Eu tinha muita vontade de conhecer como as coisas funcionavam e eu queria saber principalmente como eu funcionava, mas como o universo inteiro funcionava e ter uma visão um pouco mais aprofundada. E com o tempo eu vi que não precisava ser na faculdade, né? Eu fui buscar no esoterismo, na cabala, no hermetismo, eu também fui buscar nas artes marciais, eu também fui buscar na minha atual profissão, que é a biologia da construção. Então, em muitos lugares eu fui achando partes físicas que manifestavam aquele arquétipo, que era um romance e uma busca incessante pelo conhecimento, tanto pelo autoconhecimento quanto pelo conhecimento do universo. E junto com essa busca, a vontade de ajudar as pessoas, a vontade de curar, né, o sentimento de cura que hoje eu manifesto através da biologia da construção, né, e que na faculdade eu manifestava através das plantas medicinais e várias outras coisas. Então, todas as vezes que eu estou em contato com o arquétipo do meu ser, que é conhecer e passar para ajudar, eu estou bem, né? Eu estou feliz agora, eu estou fazendo esse vídeo para você, eu estou bem, eu estou feliz, faz parte do meu propósito de vida ajudar as pessoas, repassar aquilo que eu sei, né? Então eu estou contente, não precisa obrigatoriamente ser numa sala de aula, não precisa obrigatoriamente ser num formato específico. Muito bem. A outra categoria são propósitos que não são claros, as pessoas não têm clareza do propósito, isso é muito comum, né? É o mais comum, na verdade. Então como é que a gente lida com isso? Tem várias técnicas para lidar com isso, né? Mas a principal delas, né, duas principais, vou falar de duas principais, é você se colocar períodos curtos de propósito, né? E durante aquele período você não ficar revisitando o propósito. Então, por exemplo, você se colocar o propósito de terminar a faculdade, né? São 4 anos, não é tão curto assim. Mas naqueles 4 anos você não fica se martirizando se é aquilo mesmo que você quer ou não. Você vai até o final e termina. E aí quando terminar você reavalia. Será que era isso mesmo que eu queria, né? Ao longo do tempo, ao longo da faculdade, você provavelmente vai ter dúvidas. Se essa dúvida é muito clara e o seu coração está gritando muito forte, então fica fácil desistir daquele caminho. Mas se a dúvida não é muito clara, então você continua naquele propósito definido de finalizar a faculdade. Se é um casamento, mesma coisa. Se está em dúvida sobre o casamento, você se dá um tempo sobre aquilo, né? Se o seu propósito é aquele na sua vida, estou falando de propósito, não estou falando de pequenas ações, não. Meu propósito é ser uma pessoa casada e cuidar dessa família. Esse é um propósito maravilhoso, um dos propósitos mais sublimes que existem, né? E se você está em dúvida sobre esse propósito, você coloca um tempo, 2 anos, 3 anos. E naqueles 2, 3 anos, você se dedica de corpo e alma sem ficar revisitando o seu propósito, né? E você coloca a data. E daqui a 2 anos você volta lá. Por quê? Essa é uma técnica importante. Porque existe muito gasto de energia em ficar descobrindo o propósito, de um lado. E de outro lado, existe ganho de energia em trabalhar em propósitos pequenos, ainda que aquele propósito pequeno não seja o seu propósito macro maior.
Então, se você está num momento de muita dúvida, muita indecisão, veja no seu coração aquilo que tem um período curto, 1, 2, 3, 4 anos. Coloque-se aquele propósito definido naquele determinado período e se comprometa em não ficar reavaliando aquilo. Vá em frente naquele propósito, né? Vá em frente na execução daquilo. Quando você terminar, se você decidir que era aquilo mesmo que você queria fazer, yes, você já está no caminho. Se você decidir que não, que você precisa refazer de novo essa mesma prática de se colocar o seu propósito de vida, né? Novamente por mais 2, 3 ou 4 anos, até você continuar vendo a sua clareza, pelo menos você concretizou alguma coisa, você vai ter um sentimento de força, um sentimento de autoconfiança, um sentimento de capacidade, e você vai ter desenvolvido ferramentas ao longo daquele processo para poder então ir para a segunda fase. Agora sim, um pouco mais alinhada com o seu novo propósito. Então, nunca vai ter sido julgado fora o seu tempo, né? Vamos dizer que você não passou no vestibular de medicina, mas você passou no vestibular de odonto ou de enfermagem. E você acha aquilo menor, vamos dizer assim, que não é. Mas, ok, então você se dá o tempo, termina aquela faculdade. Quando você terminar aquela faculdade, se você sentir que o seu propósito de vida não obrigatoriamente precisa ser manifestado como médico, você já resolveu. Se você sentir que tem que ser como médico, você já matou um monte de matéria, né? E você sabe chegar, você já tem um currículo, você já tem uma vitória, você está forte, né? E se você acha que não é cura, que não é nada, você então parte para outra, mas você está trazendo, você não perdeu o tempo, você está trazendo você aprendeu a conquistar. É igual aprender a falar uma outra língua, né? Você aprendeu a falar aquela outra língua. Não obrigatoriamente você tem que virar professor dela, você tem que ter diploma, você tem que ter nada disso, né? Eu assisti um vídeo outro dia sobre pilotos de caça e tinha duas pessoas que nasceram já predestinadas. Vou ser piloto de caça aqui nos Estados Unidos. Esqueci agora o nome do filme, depois eu escrevo aí embaixo no canto. E tinha esse rapaz que nasceu, o pai dele gostava de pilotar, bem cedo o pai dele morreu, ele cresceu querendo pilotar e ser piloto da Marinha, ele sabia exatamente o que ele queria e ele cumpriu aquilo tudo, altamente exigente, uma em cada 10, 20 mil pessoas que conseguem chegar no ponto que ele chegou, as pessoas que querem chegar, né? Uma em cada 20 mil chegam e ele conseguiu chegar, né? E muito interessante a história dele. Porém, ele chegou aí para a guerra do Iraque, teve umas atuações na guerra, e aí ele chegou à conclusão que, ok, aquela fase da vida dele tinha acabado. E aí ele saiu e virou um bruta businessman da área de petróleo, sem ter $1 para poder investir na área de petróleo. Um piloto de caça, um militar, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, não ganha muito bem, né? Não ganha muito dinheiro. Fazem isso muito por amor à pátria, né? E ele saiu e tem uma empresa hoje multimilionária, né? E hoje ele dá até palestras motivacionais às vezes, né? O Instagram dele é bem interessante, eu vou botar aí os dados dele aí embaixo. O cara bacana, uma energia suave, tranquila, você não imagina o cara de estilo Top Gun, né? Todo Tom Cruise, não, nada disso, o cara, energia boa, tranquila e tal. Então, a história dele mostra o seguinte: não foi jogado fora todos aqueles sonhos, aquelas décadas de sonho, desde quando ele era moleque até chegar nos 30 e poucos anos de idade, quando ele saiu da Força Aérea. E no filme nem fala isso, eu que fui investigar a vida dele, ver como é que ele estava e tal. E eu gosto de estudar a vida e o sucesso das pessoas. E ele aprendeu a ser bem sucedido, né? Então, se você está nessa segunda categoria, que é a clareza não está muito grande, ou mesmo que você esteja na primeira, que a clareza é muito grande, sempre vá até o fim, sempre chegue e conquiste alguma coisa, conquiste o diploma, conquiste uma posição, aprenda a vencer, aprenda a ganhar. E o bom disso, independente se você está na primeira categoria, na segunda categoria, é que isso leva para a coisa mais importante que eu quero falar nesse vídeo, né? Esse vídeo extra, que é: a vida, ela precisa sempre de propósito. Uma vida sem propósito, ainda que de uma semana, ainda que de 15 dias,
ainda que de 1 ano. Uma vida sem propósito é uma vida fraca, né? Não caia na bobagem de ficar perdido, mesmo que você esteja em depressão, mesmo que você esteja em momentos difíceis, você pode continuar estando em depressão enquanto você não sai disso. Eu sei que não é fácil sair, eu já tive em depressão, às vezes isso volta, eu entendo profundamente o que é a doença, a depressão, e não é fácil, e as pessoas que estão em volta da gente não sabem o que é você estar no momento de depressão, como que isso dói, como que isso é difícil, como que isso é paradoxal, porque não é que você não tem energia, você tem energia para poder seguir e tal. Então mesmo que você estiver nesse vale escuro, né, mesmo que você estiver nesse momento difícil da sua vida, coloque um propósito. Coloque um propósito de vida para 15 dias, para 1 semana, né? E mesmo na depressão, passe aquele propósito de vida, né? Busque aquilo, porque uma vida com propósito ela é forte e uma vida sem propósito ela é fraca, né? Então simplesmente se coloca um propósito. Não, o meu propósito vai ser viajar agora, eu vou viajar durante 15 dias e o meu propósito é viajar da melhor maneira possível, né? Ou então o meu propósito de hoje só tem um propósito hoje. Hoje eu vou ficar sem beber, por exemplo, né? A metodologia dos alcoólicos anônimos, só hoje, né? Hoje eu vou subir essa montanha e eu vou chegar no topo e vou descer, né? Mesmo pequenos propósitos, não precisa ser grandes propósitos, né? Eles vão te dando força. E essa é uma das arapucas, essa é uma das armadilhas de quando a gente não tem clareza sobre o nosso propósito de vida, que é o quê? Achar que a gente precisa ter o propósito da vida inteira, de daqui a 200 anos, e que esse propósito sempre tem que ser glamuroso, sempre tem que ser fantástico, sempre tem que sair na televisão. Não, para com isso, né? O que define se vai ser famoso, glamuroso o seu propósito ou não, são variáveis que não estão dentro do seu controle, né? Mas o que define se você vai viver com propósito ou não, isso sim está dentro do seu controle, né? Então, mesmo que você viva em pequenos propósitos, não deixe de viver com propósito. Não deixe de viver com propósito de vida, né? Fortaleça isso, trabalhe, ainda que seja de poucas horas, ainda que seja de um dia, ainda que seja de 1 semana, de 1 mês, de 1 ano. Coloque propósitos e viva aquele propósito, atinja ele. Muito fácil falar, muito difícil fazer, eu sei, né? Demanda clareza, demanda um monte de coisa, e demanda sonho, né? E demanda que o propósito traga sonho, que o propósito faça você sonhar acordado, né? E que faça você ficar acordado na hora de dormir, né? E essa chama, essa paixão, esse desejo pelo propósito de vida, esse é o sonho. E disso nós vamos tratar em outro curso, em outro momento, a gente vai aprofundar nisso, porque o sonho e o propósito, eles são praticamente a mesma coisa, né? Eles diferenciam em externalidades, mas eles compartilham da mesma natureza intrínseca, que é literalmente o propósito de vida, que é a missão que esse universo, esse Deus, essa coisa superior nos dá e nos coloca aqui. Então eu queria fazer esse vídeo extra para você, para te lembrar que o mindset sem o propósito de vida, ele às vezes é perda de tempo, tá bom? Então, pratique tudo que a gente falou até agora, mas pense sobre o seu propósito de vida. Que Deus te acompanhe, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe.